certo? Então, aqui eu trago a atenção desse cliente, depois eu crio interesse, olha aí o exemplo do bolo de coco, desejo na pessoa, através daquilo que eu falo, demonstração de produto, etc., até o momento em que ela compra. Para quem perguntou, como aplicar a técnica AIDA na venda de embalagens? Tiagão Campos. Seguinte, cara. Primeiro, você vai ter que ir através da atenção do cliente, que você vai atrair via inbound ou outbound, como eu falei, campanha de marketing, ligação. Você vai fazer o cliente entender que o que você vende ele precisa. Depois você vai ver qual é o interesse dele. De novo, a gente só vende para quem quer. Por isso que eu comecei com o exemplo do Lobo de Wall Street. Não adianta eu querer vender caneta para quem não quer caneta. Então, primeiro, mapear o perfil. Depois, entender qual é o interesse dele. Ontem, para quem acompanhou, eu estava na Colômbia fazendo um treinamento para o pessoal da Tecnomil. E foi muito legal ver que o desafio que eles têm lá é muito parecido com o nosso desafio aqui. Não tem muita diferença. Lá eles precisam atrair atenção, eles são do mercado agro, dos produtores, do pessoal de plantio, das cooperativas, mostrar que eles precisam daquele pesticida, ou que ele precisa daquele ingrediente, desejar, fazer eles criar o desejo de comprar de você e gerar atenção. Então, o AIDA, na verdade, ele é uma técnica que ele só ajuda você a processualizar melhor. Mas esse é um exercício de casa, tá, Tiagão? Então, a pergunta é para vocês, cara. Como que você vai atrair a atenção do seu cliente? Como que você vai gerar um interesse? Aqui, no caso, eu poderia gerar interesse de várias formas. Amostra grátis, uma apresentação, mostrar para ele quanto que ele ganha em comprar a embalagem com você, mostrar tudo que ele, de certa forma, vai ganhar e depois criar o desejo nele de compra e, por último, fazer com que ele converta. Rosa, a gente tem alguma coisa aí que, enquanto isso, eu vou dar uma lida aqui, porque eu vi umas perguntas que passaram. Teve sim. Vai lá, pode ler aí se quiser. Então tá, eu estou procurando, mas lê aí, enquanto isso eu vou achar. Tá, então vamos lá. Eu vou pegar aí no chat para facilitar. A primeira pergunta foi referente à venda de franquia. Seria uma venda relacional ou transacional? Ótimo, sem dúvida uma relacional. A venda de franquia dificilmente é feita por impulso. Dificilmente alguém vai fazer um investimento de 20, 30, 40, 200 mil por impulso. Normalmente, e inclusive em franquia, tem a COF, né, que inclusive evita esse tipo de processo. Você não pode concluir o processo em menos de X dias ou X horas. Então, a COF ela é justamente um documento para fazer você se relacionar com o cliente, não deixar essa venda esfriar e, durante esse período, fazer com que ele converta. Então, venda de franquia é uma venda relacional. Você vai precisar entender a necessidade, saber para que essa pessoa está comprando a franquia, se é um investimento, se é uma fonte de receita, se é uma fonte alternativa, se é a fonte principal, se ele quer empreender, o que ele quer fazer, de fato, ao comprar uma franquia. Tá? Então, essa é uma venda relacional. Perfeito. E agora um aí, pegando o gancho do AIDA. Atenção. Eu trago a atenção do meu produto utilizando gatilhos mentais, por exemplo, de escassez, últimas peças, vai acabar. E aí? Perfeito, Rosa. Exatamente. Você vai atrair através ou de campanhas, você pode trazer uma campanha promocional. Esse é um gatilho do comprometimento. Você compra e ganha. Então, o cashback é um exemplo de gatilho de comprometimento. Você paga e eu te dou um crédito para você fazer uma nova compra. Então, isso atrai a atenção do cliente. Você pode fazer através da escassez, últimas vagas, aproveitem, só tem umas 3, últimas peças. Então, eu estou atraindo a atenção através do gatilho da escassez. Penalidade, compre ou vai acabar. Então, isso também ajuda você a atrair atenção. Todos os gatilhos mentais, que são mais de 10, gatilho da imaginação. Imagine você numa praia, vivendo. Então, todos os gatilhos mentais, detalhe, quando usados de maneira oportuna, de acordo com a situação, eles fazem muito a atenção do cliente virar para você. Tem mais um, hein? Foi perfeita essa resposta. Interesse. Percebo que interesse fica aí no estágio afetivo, então significa que eu posso mexer um pouquinho com o emocional do cliente, igual foi no bolo de coco? Ai, que pergunta boa. Pode. Só cuidado para você não avançar demais em um relacionamento que seja muito próximo com o cliente, ainda mais se você não tiver muita intimidade com ele. Então, quando a gente avança para uma parte mais emocional, a gente começa a caminhar numa linha muito tênue, que ir de mais ou ir de menos
ela também pode te atrapalhar. Vou te dar um exemplo. Se você está indo numa questão relacional, afetiva, e toca num assunto muito sensível, que ao invés de agradar, incomoda o cliente, aí eu tenho certeza que agora na sua cabeça já veio um monte de exemplo, ao invés de você se aproximar, você vai se afastar, ou ele vai se afastar de você naquilo que seria algo que você tinha interesse positivo. Maravilha. O Kleber mandou aqui, Kleber Souza mandou, no segmento solar, a venda é sempre voltada para a venda relacional. Os problemas aqui do meu PCI do cliente que não está qualificado para ter o sistema. Perfeito. O Kleber quer falar um pouquinho mais aí a respeito dessa colocação? Vou falar, e aí se o Kleber quiser, ele complementa e coloca para a gente, no chat, Kleber, mas eu acho que eu peguei. Painel solar, e aí PCI, para trazer a sigla para todo mundo, é o perfil do cliente ideal, ou ICP, que seria em inglês. Ele é muito fundamental ser feito antes na qualificação, que é o que a gente falou logo no início. Então, quem é o perfil ideal da instalação de uma usina solar, por exemplo? Quem é o perfil ideal de instalação de placas solares? Quem é o perfil ideal para você criar uma cooperativa? Então, assim, tem vários perfis que vão se beneficiar com a implantação de uma tecnologia solar. Para todo mundo aqui, acho que está na mesma página, né? É um tipo de recurso que você utiliza até para obter economia, não só uma questão ambiental, mas uma questão também financeira. Então, você investe e recupera esse investimento no passar do tempo através da economia de energia que cada vez vem aumentando mais. Então, a venda, sim, é relacional, precisa entender se o cliente, de fato, tem o perfil e também precisa caprichar na forma como você vai atender, porque existem muitas ofertas. O mercado solar hoje, me corrija se eu estiver errado, ele está se comoditizando. O que é isso? Existem muitos players fazendo a implantação, fazendo a consultoria, fazendo o estudo de inovação. Então, cada vez mais exige de vocês que trabalham na área solar se diferenciar no atendimento, na proposta de valor, que é entregar algo que o cliente não estava pensando ou prevendo, e principalmente em se diferenciar da concorrência. Lembrando que baixar preço não é se diferenciar. Se você baixar o preço, você vai se desqualificar ao invés de se diferenciar. Então, quem baixa preço não se diferencia, ao contrário, se desqualifica. Então, se eu preciso me diferenciar de um produto que está ampliando muito, está havendo muita oferta, eu preciso ter uma oferta de valor diferenciado. E aí o AIDA ajuda muito. Então, exemplo de AIDA para energia solar. Você gasta mais de R$800 de luz, estou chamando a sua atenção. Gostaria de ter uma economia desse valor em X tempos e depois desse tempo ainda reaver o seu investimento, depois ainda lucrar com isso, eu estou atraindo atenção. E aí a pessoa passa a se interessar, a desejar, até o momento em que você vai ter a compra efetiva do seu sistema. Faça boas vendas, adoro ver a galera aqui do solar. Eu tenho certeza que para vocês isso é muito importante no processo de relacionamento. Que bom, Kleber, que bom. É isso aí, faz com que a taxa de conversão seja baixa. Mas vamos lá, não é que isso é uma característica do solar, isso é uma característica do B2B, tá bom? As taxas de conversão variam em média de 5% a 10% no B2B, é assim. E se for no modelo de Inside Sales, é menor ainda, vai para 2%, 3%, tá? Então, não se preocupe. A taxa de conversão no modelo de inbound, principalmente, ela é mais baixa. De outbound vai depender da qualificação da lista que você tem. Se tiver mais pergunta, cadê? Deixa eu ver. Já chegou. Se tiver já falando aí da taxa de conversão, né, a gente entra aí, interesse, desejo e ação. Quando eu coloco teste grátis para o cliente, que aí eu acho uma linha bem perigosa do cliente utilizar e acabar não fechando com a gente. Rosa, sempre que a gente fala de amostra grátis, brinde, isso entra no CAC. Todo mundo sabe, né, o que é CAC? Custo de aquisição do cliente. Então, quando você tem um custo muito alto para deixar amostras, fazer brinde, deixar o cliente usufruir, isso gera gasto, isso gera custo para você. Tem que botar na balança e ver se vale a pena. Mas a minha dica,
E é isso que o Rafael Lassança, inclusive, está lá embaixo falando, ele que é fera em growth hacking, tem que testar. Testar, olhar o teste, ver quanto gastou, ver se valeu a pena naquela campanha que foi o investimento, seja em tráfego, seja em brinde, seja em amostra grátis, ver se isso recupera e depois testar uma nova solução. Tá? Então é muito importante ver o custo disso. Qual é o custo de colocar uma amostra grátis? E aí, curtiu o conteúdo? Tenho certeza que de alguma forma isso vai te ajudar na sua operação e nas suas vendas. Mas o mais importante é não espera muito tempo. Coloque em prática o quanto antes e comente. Ative a notificação, compartilha esse conteúdo. Tenho certeza que tem um amigo ou alguém que trabalha junto com você que precisa dessa dica. Eu tenho mais conteúdo para te oferecer em alguns outros vídeos. Fica com a gente, eu te vejo na próxima.